porcentagem. Então tá aqui, a comissão dele no ano de 2018 de 10% de 5.000 foi 500. Tá? Se a gente aplicar aqui é a mesma coisa. Ó. Tudo da tabela 1 com referência à tabela 2. Tá? A célula que a gente vai buscar, ponto e vírgula, e em vez de selecionar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dar nome às nossas tabelas, tá? O nosso intervalo de células. Então a gente seleciona essa primeira. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão e nós estamos a partir de agora começando mais uma aula da nossa playlist de Excel, em que a gente está aprendendo fórmulas e funções exigidas em processo seletivo e ambiente empresarial. Essa é uma aula top, tá? Uma aula bônus, em que a gente vai fazer hoje fórmulas em que são mescladas as funções C e PROC-V e PROC-V e C. Tá? E a gente também vai fazer PROC-V com C dentro de C. O que ocorre? Essas fórmulas mescladas assim, juntas, elas são de um Excel já intermediário, já avançado, ok? Só que isso também é exigido em processo seletivo. E a gente no final da aula vai ter uma dica top, tá? Vai ter um bônus para quem ficar até o final da aula. A gente vai ter uma coisa bem legal para poder ensinar. É uma dica que você vai falar assim que é show de bola, que é top. Fica com a gente até o final, tá? Se não for inscrito, aproveita para se inscrever. Deixa o seu like, se não gostar, deixa o seu dislike também. Comenta, compartilha, tá? E se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para você sempre ficar informado das aulas que vier. E vamos lá para mais uma aula, ok, pessoal? Então, pessoal, nós temos aqui na aula de hoje 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo, a gente vai trabalhar a função PROC-V com C, onde a célula que vai conter o argumento de C faz a busca com PROC-V sobre a indicação das colunas como referência. Tá? O que é isso? Para a gente explicar como funciona essa junção das fórmulas, a junção das funções C e PROC-V no Excel pode ser muito útil para criar fórmulas mais avançadas e precisas. Isso permite que você teste várias condições em uma planilha e retorne valores correspondentes, com base nas informações fornecidas em outra tabela. Vejamos o exemplo da seguinte. Então, nós temos aqui nesse exemplo 1 a seguinte variável e condição. Nós temos aqui uma tabela com vendedores, tá? Nós temos aqui os valores das vendas deles e o ano de referência. O que a gente quer saber, tá? A gente quer puxar a comissão dele aqui, a porcentagem de comissão que está nessa outra tabela, e cada ano tem uma comissão correspondente a cada vendedor, e o valor dessa comissão em cima do valor da venda, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Vamos lá ver como é que é. Então vamos lá, para esse nosso primeiro exemplo, tá? Que a gente vai trabalhar PROC-V com C, a gente seleciona a célula que a gente quer saber a comissão relativa ao vendedor que está nessa tabela aqui, tá? Então quando a gente digitar o ano aqui nesse campo, nessa célula, ele já vai dar o valor da comissão e depois o valor em reais de quanto é. Aqui o valor em porcentagem e depois o valor em reais. Então a gente abre a fórmula com C, tá? Nesse exemplo. O que ocorre? Se a célula que a gente vai usar como referência para busca for igual a 2018, que é o primeiro ano ali, tá? Na tabela. Então, a gente vai abrir um PROC-V. Tá? E aonde a gente vai usar a referência para puxar? Aqui no vendedor, ó, na célula B17. Ponto e vírgula. A gente seleciona a nossa matriz. Lembra que na aula anterior, o PROC-V, a gente seleciona o campo todo. No caso, na aula a gente utilizou as colunas como referência. Aqui a gente tem essa matriz de tabela, são essas células. Tá? E aí, ponto e vírgula. A gente quer buscar o quê? O ano de 2018, certo? O ano de 2018 está aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então está a coluna 2. Então é o 2, ponto e vírgula, 0. Ok? Aí o que ocorre? A gente vai ter que agora fechar a fórmula, certo?
Para a gente ver a primeira etapa dessa fórmula, a gente abriu quanto parênteses antes aqui? Duas condições, certo? Então nós vamos ter que fechar a condição de PROC-V e fechar a fórmula que a gente abriu de C. Então são dois parênteses. Dá Enter, ele já deu a porcentagem que a gente quer. Então a fórmula funcionou, tá? Se a gente vier na referência aqui, o vendedor Carlos, no ano de 2018, teve 10% de comissão. Se a gente mudar aqui para 2019, ele vai dar um valor falso. Por quê? Porque a gente não fez referência à nossa fórmula à busca do ano de 2019 na coluna 3. Como que a gente muda isso? A gente termina a fórmula. Então a gente fecha aqui, tá? Retira um parênteses que a gente fechou a condição de C e nós vamos jogar mais um PROC-V aqui, tá? Só que a gente não precisa fazer referência de novo. Como são dois campos, duas colunas de busca, a gente vai retornar o falso da coluna 3, o verdadeiro ou falso da coluna 3. Então, mais uma vez, a gente ponto e vírgula, tá? PROC-V de novo. Vamos lá, mesma coisa na coluna 17, né? Fazendo passo a passo, também pode só copiar, tá? Ponto e vírgula. A gente seleciona a nossa matriz de referência, certo? Ponto e vírgula. O que a gente quer agora para aparecer o ano de 2019? Tá onde? Está na coluna 3. Então a gente marca 3. Se for falso a nossa afirmativa, a coluna 0 ele retorna o valor de falso, tá? A gente, como abriu duas vezes, a gente tem que fechar de novo aqui, ó. Tá? 19%. Certo? Então tá aqui, ó, 2019 19% e 2018 10%. Então está funcional a nossa fórmula. Tá? Para a gente replicar para os outros aqui, nós vamos ter que fazer a fixação das tabelas como absolutas. Tá? Então a gente vem aqui, ó, igual a gente já fez em aula anterior. A primeira referência de tabela nossa aqui está aqui, ó, de L16 a N26, tá certo? Na cor roxa. Ó. Se você ver a cor da letra aqui, da fonte, ele está fazendo referência à célula. Então, o próprio Excel separa as cores para a gente se localizar na fórmula que a gente está fazendo. Então, como é que a gente fixa? A gente aperta F4. Só que o meu aplicativo de gravar tá dando interferência. Espera lá um pouquinho, pessoal, que eu vou resolver isso aqui, tá? O aplicativo de gravação de câmera, ele tem os atalhos configurados, tá? E eu procurei se dava para a gente desabilitar a tecla F4 nele, não dava. Então a gente vai fazer manual, tá? Como a gente já tem a fórmula pronta aqui, ó, certo? Que ela está funcional, que a gente viu, a gente vai ter que fixar as tabelas, tá? A referência de tabela. A primeira que a gente fixa é aqui, ó. A gente coloca o sinal de cifrão antes do LN e do L16 ou L26, que é o intervalo aqui, tá? E a segunda aqui também, ó. Cifrão, cifrão, tá? Então a gente fez o que? A gente fixou as células para quando a gente arrastar aqui, ele dá o valor exato. Ó, tá? Ele não fazia referência sequencial que ele faz quando a gente vai preencher uma célula, por exemplo, 1, 2, a gente clica aqui, ele vai na 3, 4, ele faz a sequencial. Então, com a tabela base fixada absoluta dela, a gente já teve aqui a conclusão de a porcentagem de todos os vendedores de acordo com o ano, tá? Para a gente deixar o negócio mais dinâmico, mais legal aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, pode colocar uma validação de dados aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Ó? Vamos usar essas duas células de referência. 2018, 2019. Tá? Então essa célula vai ser referência da nossa validação de dados. A gente clica aqui, vem em dados. Isso aí a gente viu na aula 4, tá? Vai estar o cardzinho aqui no alto da tela aqui, a referência da aula 4 que a gente aprendeu as fórmulas e foi onde eu falei da validação de dados pela primeira vez. A próxima aula que a gente fizer aqui vai ser uma aula específica sobre validação de dados. Então, tudo que a gente consegue fazer, várias funções, a gente vai aprender naquela aula, ok? Então, o que a gente faz? Clica aqui em dados, vem em validação de dados, a gente quer o quê? A gente quer uma lista, tá? E aonde é a fonte, a referência aqui da lista? São essas duas células que a gente colocou aqui, ó, porque a gente está querendo buscar só o ano de 2018 e 2019. Dá ok, pronto, está aqui, ó, ele troca sozinho. E aí, ele faz a troca automática aqui. Fica dinâmica a nossa tabela. Tá? A gente pode replicar isso aqui para todos eles. Ó. Mesma coisa. Fazendo manual para a gente aprender. Tá? Porque é com repetição e com prática e treino que a gente consegue
fixar as funções e as fórmulas na cabeça. Tá? Se a gente parar de fazer, é igual um estudo de qualquer matéria que a gente vai desempenhar. Se a gente não tiver a prática, não tiver o dia a dia, a nossa mente se ocupa com outras coisas e aquilo que não era prioridade, ele acaba deixando separado. Aí a gente tem que refazer para poder reaprender dentro do nosso cérebro, buscar lá no nosso cérebro aonde está gravada aquela informação, que o nosso cérebro é um HD biológico, né? Então vamos lá, ó, lista, a fonte, a mesma coisa, ó. Certo? Então todas elas aqui agora, ó, tá com a validação de dados. Então a primeira etapa da nossa fórmula a gente conseguiu, tá? Essa é a fórmula para a gente combinar a função de C fazendo busca em PROC-V. Como que a gente vai saber o valor da porcentagem? É mais fácil, ó. A gente seleciona aqui igual a fórmula que tem o valor de venda vezes a célula com o valor da venda vezes a célula com a porcentagem. Então tá aqui, a comissão dele no ano de 2018 de 10% de 5.000 foi 500. Tá? Se a gente aplicar aqui é a mesma coisa. Ó. 15% de 3.450. Tá funcional, tá vendo? Se a gente mudar aqui, ó, para 2019, foi 19%, então muda o valor da comissão dele para R$ 950. A mesma coisa aqui, ó, 3.000. Em 2019, o Leandro ganhou 15% de comissão, teve R$ 450 de bonificação. Em 2018, ele ganhou 9%. Então, se a gente ver aqui em 2018, ó, 9%, o valor de 9% da comissão dele. Ok? Então, com isso, a gente acaba o nosso primeiro exemplo. Ok? Se a gente não quiser que fique aparecendo aqui a nossa referência de validação de dados, a gente pode vir aqui e mudar a fonte da nossa célula aqui, ó. Coloca uma fonte branca, certo? E aí oculta, tá? Geralmente eu deixo validação de dados em outra planilha dentro da nossa planilha geral que a gente está fazendo. Aí não precisa fazer esse tipo de coisa e não precisa se preocupar onde está, tá? E também nem mudar a cor, porque daí aquela planilha ela funciona especificamente para isso. Então vamos agora para o nosso segundo exemplo, utilizando C com PROC-V, tá? Nós temos aqui o segundo exemplo. Nesse exemplo nós temos 3 tabelas, tá? E a referência aqui é a seguinte. Função C com PROC-V, onde a célula de busca faz referência a uma ou múltiplas tabelas matriz, retornando a busca correspondente ou retornando falso se não encontrado. Neste exemplo, utilizaremos C dentro de C com PROC-V. Também pode ser feito com PROC-X ou com RESP, tá? De acordo com os critérios de busca. Em outra aula, a gente utiliza a função PROC-X e a CORRESP, tá? Aqui nessa aula de hoje nós estamos fazendo a combinação de fórmulas C com PROC-V, tá? Então vamos aqui para esse terceiro exemplo. O que a gente quer saber aqui? A gente quer, quando a gente, na célula de busca, eu também já coloquei a validação de dados aqui, tá? A mesma coisa, ó. 1, 2 e 3. O que ocorre? Quando eu selecionar a célula de busca, ele vai puxar nessa tabela aqui que eu tenho, tá? Se tem alguma célula com referência aos produtos que eu tenho cadastrado na tabela 1, na tabela 2, na tabela 3, que são as tabelas matriz. Vamos ver agora como é que funciona essa fórmula, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, a gente clica na célula que a gente quer fazer a primeira formatação, tá? A gente vai digitar o seguinte, se, tá? A função C, a célula de referência, tá? É igual a 1, então a gente abre o PROC-V, tá? A gente vai selecionar aqui, no caso, a K45, tá? Vamos lá. K45, ponto e vírgula, tá? Aonde é que a gente vai buscar a referência para saber o que tem na tabela 1, tá? Na tabela 1. Então a gente busca aqui, ó. Nesse intervalo de célula. Ponto e vírgula. O que a gente quer que apareça aqui? A gente tem um código da tabela. A gente quer que apareça o nome do produto. Então, mais uma vez, no PROC-V, coluna 1, coluna 2 é a coluna 2. Se for falso, é a coluna 0.
Aí a gente fecha a fórmula. Tem que fechar duas vezes porque a gente abriu a condição de C e a condição de PROC V, tá? Igual na fórmula anterior. Então, ele deu ND. Por que ele deu ND? Porque a fórmula já está funcionando. Só que o número que está aqui não tem referência de cadastro na tabela 1. Tá? Se a gente mudar, por exemplo, aqui, tem o 2035. Se a gente colocar aqui, ó, ele dá a referência do produto 1. Se a gente colocar o 5915, dá a referência do produto outro. Ou seja, a primeira parte da fórmula está funcionando. Beleza? A gente vai tratar esse erro também, tá? Vamos agora para a segunda parte da fórmula. É a mesma coisa, tá? C de novo. Ponto e vírgula. C. A mesma célula, só que agora em vez de ser 1, foi igual a 2, tá? Então a gente A, ponto e vírgula, abre o PROC V. Repete tudo da tabela 1 com referência à tabela 2, tá? A célula que a gente vai buscar, ponto e vírgula, e em vez de selecionar aqui, a gente vai selecionar agora o intervalo de célula da tabela 2. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Tá? Seguindo aqui para a última tabela, a gente não precisa fazer referência a C, tá? É só a gente colocar como é o último critério de busca, a gente vai direto para a PROC V. Então, ponto e vírgula, PROC V, tá? A célula que a gente quer, tá? Mas no caso aqui, ó, K45, o intervalo que a gente quer da matriz para referência à tabela 3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, e fecha, acho que são 4 parênteses. Tá dando uma correção aqui, vamos ver. São 1, 2, são 3. Tá? Então, deu referência à tabela 3, 3520, deu ND, porque não tem o 3520 aqui. Tá? Se a gente mudar para 4020, ele faz referência ao produto 19, então está funcionando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar as absolutas, tá? As referências para que quando a gente jogue para cá não dê erro, tá certo? A tabela 3 aqui não tem nenhum produto com referência, tá? Tem na tabela 2, então se a gente selecionar 2 aqui, ó, ele tem o código de cadastro 3520, o produto 10, tá? A tabela 1 não tem nenhuma referência, se a gente mudar aqui para 2035, ele busca o produto 1, certo? E na tabela 3 aqui, como ele também não tem referência, mas se a gente colocar aqui o 4020, ele busca o produto 19. Então está configurado o C com PROC V de busca das 3 tabelas, ok? Vamos agora fazer a fixação das absolutas, tá? Nós precisamos, dentro da nossa fórmula, fixar os intervalos aqui, tá? Esses dois aqui, ó. Esse aqui, esse aqui também, e aqui. Então vamos ver se continua funcionando assim. 3520, se a gente mudar para 4020, ele não tem nada, mas se a gente botar o 4020 na tabela 3, ele tem a referência. Então continua ok, tá? Funcionando. E a gente vai fixar também esse daqui, ó, tá? Que é a célula primária de busca. Vamos ver se continua ok, certo? Se a gente mudar aqui para 2035, produto 1, se a gente mudar aqui na tabela 2 para 3520, produto 10, e na tabela 3 para 4020, isso aqui a gente está fazendo para poder confirmar que a fórmula está funcionando, tá? Produto 19, então tá tudo ok, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer para terminar? Quando ele não tem referência a alguma coisa que a gente quer, ele dá um ND, tá vendo? Ó. A gente vai tirar esse ND, tá? Como que a gente faz isso? Para tirar o ND, a gente seleciona aqui a nossa fórmula, tá?
Depois você confere aí se na hora de fixar, se colocou o cifrão entre a letra, tá? De referência, tá? Tem que ser dos dois lados. Eu acho que eu tinha colocado de um lado só e deu erro, eu corrigi, tá? Porque estava assim, ó. Cifrão só de um lado. Coloca dos dois, tá bem? Em cima das letras aqui, ó. Daí ele fixa e não vai dar erro. Para a gente tirar o ND, a gente vem no começo da fórmula, tá? Esse é o primeiro bônus da aula. A gente abre a fórmula se errou, certo? E a gente vem no final, ponto e vírgula, que é em cima de todo esse valor que a gente fez aqui a nossa busca, tá? Abre aspas, coloca uma seta e fecha aspas e fecha parêntese. Por quê? Em vez de aparecer esse ND, vai aparecer essa seta, ou qualquer um nome ou referência que você colocar aqui, ele vai aparecer, tá? Ó, replicando, todas as células pararam de aparecer ND e começaram a aparecer o tracinho, certo? Então a gente acaba assim essa segundo exemplo da nossa aula de hoje, tá? Vamos agora para a nossa parte de bônus da aula, ok, pessoal? Você que ficou com a gente até aqui, chegando no final da aula, a gente vai aprender a função PROC-V com indireto nessa aula. Isso é um bônus, tá? E você vai ver que legal que fica e como fica pequena a fórmula, ok? Função PROC-V com indireto, usado para criar a matriz concatenado com a célula de referência e ambas as tabelas trarão informações da coluna 2. Vamos ver como é que funciona? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dar nome às nossas tabelas, tá? O nosso intervalo de células. Então a gente seleciona essa primeira aqui, tá? O que a gente faz? A gente vem aqui e dá um nome para ela. TBL underline 2018, tá? Então, sempre que você pegar esse intervalo de célula, ele já aparece o nome que você colocou. A mesma coisa aqui, tá? TBL underline 2019. E aqui nessa última também, ó. TBL underline 2020. Tá? Vamos para a fórmula agora, para ver como é que é. Tá? Isso aqui a gente já vai reduzir a fórmula do intervalo de célula, ok? Vou colocar a validação de dado aqui, tá? Vamos usar como referência essas células aqui. Então a gente quer a validação de dados. Vou colocar uns valores modificados aqui para a gente fazer a busca. Então como é que funciona? A gente abre a função PROC-V. A gente vem aqui na célula que é a referência, tá? Que a gente tem em todas as tabelas. Perdão, ponto e vírgula. Abre a função indireto, tá? Nós vamos fazer referência agora às tabelas, tá? Então a gente abre aspas. Por que a gente abre aspas? Porque a gente vai colocar o nome que a gente colocou no intervalo de cada tabela. Então, TBL, underline, fecha aspas, e a gente vai concatenar, tá? Com a célula de busca. No caso aqui, a primeira célula é a E12. E12. Fecha, tá? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0 e fecha a fórmula. Então, já deu aqui que o Carlos em 2018 teve 10% de comissão. Se a gente mudar para 2019, 19%. Se a gente mudar para 2020, 29%. Olha a diferença da fórmula, o tamanho da fórmula quando utiliza a função de concatenar e indireto em relação a essa fórmula aqui, ó.
Olha o tamanho dessa. Que é praticamente a mesma coisa. A diferença lá ainda está com tabela separada, que é uma tabela só de busca. Tá? Olha em relação a essa daqui, o tamanho da fórmula. E praticamente o princípio das fórmulas dos 3 exemplos são os mesmos. Beleza, pessoal? Vale um joinha, não vale não? Vamos colocar aqui nas outras. Tá? O Leandro, no ano de 2019, teve 15%. No ano de 2018, 9%. No ano de 2020, 5%. Aqui, ó. Certo? E a mesma coisa aqui o valor da comissão. Então, o que é? A gente pega o valor da venda igual a célula com a venda vezes o valor da comissão. Tá aqui, ó. Beleza? Se a gente mudar aqui, ó, muda o valor da comissão. Então, a gente acaba esse terceiro exemplo. Olha que negócio maneiro isso aqui, cara. A diferença do tamanho da fórmula, tá? É isso aí, a gente vai adquirindo esse conhecimento à medida que a gente vai trabalhando com Excel. Beleza? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui hoje. Se gostou, dá um joinha, deixa o like, tá? A aula de hoje valeu o like, uma dica top dessa. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações. Deixa o seu comentário que é importante. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Se achar que tem alguma coisa errada, faz a referência que eu vou citar você na correção depois. Tá? Compartilha e muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau. Pessoal, na aula de hoje, a gente aprendeu a mesclar as funções C com PROC V. Teve uma parte bônus, tá? Com a função indireta, que ela não consta da nossa lista de 50 fórmulas que a gente se propôs a aprender no playlist de processo seletivo e ambiente empresarial. E hoje a gente também incluiu a função se erro, tá? Essa aqui a gente incluiu. Então vamos incluir ela aqui na nossa coisa que foi feita hoje, ok? A tabela aqui, material de apoio, mais a planilha que a gente utilizou na aula vai estar disponível para vocês lá na descrição do vídeo, ok? Um abraço, pessoal. Valeu!